Atualizações de Romero no Corinthians. Dívida milionária envolvendo o Paraguai e o Timão. Ídolo e campeão da Libertadores pelo Corinthians aceita cargo para trabalhar no Timão. Novo time do argentino Mauro Bozelli. Além dos bastidores e curiosidades da última vitória do Corinthians. Vitória que vem consolidando cada vez mais esse Corinthians que já está invicto a 7 jogos e aos poucos vem retomando a confiança e o respeito da fiel torcida. Deixe aí nos comentários se você está realmente acreditando nesse novo Corinthians, ou se você ainda está com o pé atrás, com medo de se iludir. Já vai comentando aí a sua opinião. O Timão vai voltar a brigar por títulos em 2021. Participe e faça parte desse bando de loucos. E fique esperto que no próximo vídeo vamos mandar um salve para 3 fanáticos. Então já vai deixando aí aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Sem mais enrolação, bora para as notícias. O atacante Mauro Bozelli não ficou muito tempo sem um clube. Segundo o site paraguaio Última Hora, o jogador acertou nesta última terça-feira, 12, com o Cerro Porteño, do Paraguai. Segundo a publicação, o atacante argentino realizou exames médicos e fechou com o clube, que deve anunciar oficialmente a contratação nos próximos dias. Bozelli deve se apresentar ao elenco na quinta. Mauro Bozelli foi contratado pelo Corinthians em 2019, com status de grande reforço. O argentino, porém, não conseguiu despontar no Timão e deixou o clube com 16 gols anotados em 66 partidas. O atleta assinou acordo de 1 ano e chega ao 9º clube na carreira. A equipe paraguaia já está classificada para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2021, competição que começará em março. Com 35 anos, Bozelli já foi campeão do torneio continental em 2009 pelo Estudiantes. Além do clube argentino e do Corinthians, Bozelli já atuou por Boca Juniors, Málaga, Wigan, Genoa, Palermo e Lyon. O vínculo do atacante com a equipe corintiana se encerrou em dezembro de 2020, porém seu último jogo foi contra o América Mineiro, pela Copa do Brasil, em 28 de outubro, quando sua equipe perdeu por 1-0. Por lá, o jogador conquistou o Campeonato Paulista de 2019 e marcou 17 gols em 72 partidas. As principais missões de Bozelli com a camisa do Cerro Porteño serão conquistar o Campeonato Paraguaio e fazer uma boa campanha na Libertadores. Mudando de assunto. Em noite inspirada na Neoquímica Arena, o Corinthians não tomou conhecimento do Fluminense e goleou o rival por 5-0, gols de Jô, Casares, Fagner, Matheus Vital e Luan. A vitória colocou o Timão de vez na briga por uma vaga na próxima Libertadores, encostando nos 8 primeiros da tabela do Campeonato Brasileiro. Fagner e Gustavo Mosquito protagonizaram um lado direito mortal em Itaquera. A dobradinha participou de quase todos os gols do Timão. Com a definição da final brasileira entre Santos e Palmeiras na Libertadores, mais uma vaga será aberta no Brasileirão, que deve ter um G8. Com 42 pontos, o time de Wagner Mancini ultrapassou o Peixe e, na 8ª colocação, está apenas um ponto atrás do Flu, que é o 7º, mas segue numa gangorra após a saída de Odair Hellmann. O Corinthians entrou em uma brincadeira que tem feito sucesso nas redes sociais e transformou os jogadores do elenco e o técnico Wagner Mancini em cartoons. Utilizando um aplicativo que cria ilustrações a partir de fotos, o Corinthians criou os cartoons de Casares, Cássio, Fábio Santos e diversos outros atletas. Achou que ficou parecido? Deixe aí nos comentários quem você achou que ficou menos feio. Nem o comandante Wagner Mancini escapou da brincadeira e também ganhou uma versão à la Disney. Inclusive, o treinador foi alvo de comentários que compararam seu desenho animado com Tite, atual técnico da seleção brasileira. A torcida aprovou a brincadeira e comentou bastante nas postagens do clube, que tem histórico de interagir com o que bomba na internet e pelas redes sociais, como foi no caso recente da coincidência da cantora Taylor Swift com vitórias do Corinthians. O técnico Wagner Mancini fez um discurso inflamado no vestiário do Corinthians antes da goleada por 5-0 sobre o Fluminense, na última quarta-feira, na Neoquímica Arena. Em vídeo divulgado pela Corinthians TV, Mancini aparece dando o último incentivo aos atletas antes da entrada em campo. Abre aspas. Jogo de atitude, jogo de personalidade.
Quem está entre o nosso sonho e os 3 pontos é o Fluminense. Ninguém vai estragar nosso sonho. Não. Vamos atropelar esses caras, disse o treinador. Nas imagens de bastidores, também é possível ver o goleiro Cássio e o preparador físico Flávio de Oliveira motivando o grupo. Em seu primeiro jogo como presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves foi ao vestiário alvinegro e, além de parabenizar os atletas, teve uma rápida conversa com Mancini. O vídeo divulgado pelo Timão ainda conta com declarações de Fagner, Gabriel, Luan e outros atletas. Mudando de assunto. O ex-bem Alex foi oficializado pelo Corinthians nesta quinta-feira como novo coordenador técnico das categorias de base do clube. Muito próximo ao presidente Duílio Monteiro Alves, o ex-atleta de 38 anos é o segundo campeão da Libertadores de 2012 a se juntar à diretoria de futebol. O ex-capitão Alessandro Nunes, que ficou por 2 anos fora do cargo, reassumiu a gerência de futebol com o diretor Roberto de Andrade. Alex se mostrou muito animado com o convite desde o início, mas pediu alguns dias para conversar com a família, já que ele mora no interior do Paraná e o cargo exige a mudança para São Paulo. A confirmação foi feita nesta semana. Com um certificado de licença B da CBF, o ex-jogador possui o plano de ser treinador. No Timão, porém, a missão é atuar como um dirigente, sendo elo do sub-23 com o profissional. O ex-jogador se encaixou no perfil traçado pela diretoria para promover as mudanças na categoria que, em 2020, foi alvo de muitas críticas por sua falta de organização e transparência. O elenco voltou aos treinos na segunda-feira. Alex se aposentou em 2017, depois de passagem apagada pelo Internacional. Foram 55 jogos e 9 gols pelo Timão, participando do título brasileiro de 2011 e da Libertadores de 2012. Mudando de assunto. O Corinthians não procurou Ángel Romero ou o empresário do atleta, tampouco tem interesse em abrir negociação neste momento. O site argentino Infobae publicou nesta última segunda-feira que o atacante paraguaio poderia voltar ao Timão acompanhado do irmão, o meia Oscar Romero. A motivação da eventual saída da dupla do São Lourenço seria um entreveiro acima do tom com alguns companheiros de elenco e com membros da comissão técnica. O clima, nos bastidores, é dito por parte da imprensa argentina como irrecuperável. Ángel Romero não trabalha mais com os empresários que cuidavam de sua carreira no período que ele esteve no Brasil. Diante da situação complicada no São Lourenço, o novo agente do ex-jogador do Corinthians, que já trabalhava com Oscar, passou a vislumbrar uma possibilidade de transferência casada. A maneira como Ángel Romero conduziu as negociações antes de deixar o Corinthians e os valores que envolveriam um eventual retorno do jogador, porém, inviabilizam o negócio. O fato de Romero ter dificultado a renovação contratual e ter aguardado até o fim de seu vínculo com o Alvinegro para se tornar reforço do São Lourenço gerou ao clube paulista uma dívida que não foi quitada até hoje. Romero foi contratado pelo então presidente Mário Gobi em junho de 2014, quando tinha 21 anos. O Corinthians contou com o apoio de Beto Rapa, investidor que bancou 3 milhões de dólares, cerca de 6,7 milhões de reais, na ocasião, ao Cerro Porteño, ex-clube do atacante. No Timão, Romero sempre recebeu em dólar. O salário, convertido para a moeda brasileira, girava em torno de 415 mil reais por mês. À época, o clube se comprometeu a ressarcir o empresário ao fim do vínculo, com valor corrigido, caso o jogador não fosse vendido. O Corinthians, portanto, ainda precisa resolver esta pendência ligada ao atleta, mas que remete apenas ao investidor. Na cotação desta segunda-feira, os 3 milhões de dólares era equivalente a 16,4 milhões de reais. Apesar da dívida, a Gazeta Esportiva apurou que o relacionamento de Beto Rapa com o clube e, principalmente, com Duílio Monteiro Alves é bastante tranquilo e de muito diálogo. Não há qualquer tipo de pressão ou cobrança neste sentido. As duas partes têm buscado uma maneira tranquila para resolver a questão, sem sequer manifestação de pressa por parte do empresário. Romero é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, com 27 gols em 103 jogos em Itaquera. Ao todo, foram 221 jogos e 38 gols pelo Timão. Polêmico, o esforçado paraguaio conquistou 2 paulistas, 2017 e 2018, e 2 brasileiros, 2015 e 2017, pelo clube do Parque São Jorge. A última vez que Romero, de fato, participou de um jogo pelo Corinthians foi na derrota para o Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, dia 2 de dezembro.
E você, meu amigo fanático? Gostaria de ver o atacante Angel Romero vestindo o manto do Timão novamente? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E não vai esquecer de visitar a nossa comunidade aqui no YouTube. Participe de nossas enquetes e fique cada vez mais ligado e por dentro do dia a dia do Corinthians. Faça parte desse bando de loucos. Se liga, fanático. Não fique de fora e confira na descrição desse vídeo o link para o nosso site oficial e para as nossas mídias sociais. O link disso tudo vai estar na descrição desse vídeo. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Confere aí se você está inscrito no canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias. Valeu, amigo fanático. E vai Corinthians!